o nosso programa. Vai tentar pintar, você mandou, vai marcar, vai bola! Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Pois é, papo de bola comigo, Rogério Maria Braga e a jornalista Bia Neves. Hoje tem Cruzeiro, hoje tem Atlético pelo Campeonato Mineiro e vamos trazer todas as informações, vamos trazer informações de novo jogador na mira do Atlético Mineiro, novamente um jogador do Botafogo. Vamos falar do Juninho, jogador contratado pelo Flamengo. Vamos trazer informações da carreira do Juninho, várias informações importantes, mas Bia Neves, vamos começar com o jogo de daqui a pouco, Atlético Clube versus Cruzeiro. Vamos trazer aonde o nosso ouvinte pode assistir, horário e as escalações do Cruzeiro, a escalação do Cruzeiro para esse jogo. Bia Neves. Pois é, Rogério, daqui a pouquinho, viu? Tem bola rolando para Atlético Clube e Cruzeiro, que entram em campo nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, horário nos Estados Unidos, 7 horas da noite, horário aqui no Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. E o Premier vai transmitir a partida ao vivo. O Atlético, né, Rogério, começou o Campeonato Mineiro com o pé direito. O time foi até Pouso Alegre e venceu o time local por 1-0. O Esquadrão de Aço lidera o Grupo B com 3 pontos e é a única equipe da chave que venceu na primeira rodada. E o Cruzeiro também venceu por 1-0 na estreia do Mineiro, jogando com reservas diante do Tombense. E o time lidera o Grupo C com 3 pontos, levando vantagem sobre o Vila Nova nos critérios de desempate. E olha só, Rogério, vamos então para a provável escalação do Atlético. Jefferson no gol, Douglas Pelé, Edson, Sidmar, Yuri Silva, Diego Fumaça, o Alisson, Davi Braga, Wellington Torrão, Gustavão e Matheus Gonçalves. E agora, Rogério, uma provável escalação aí do Cruzeiro. Rogério Maria Bia, Braga vai falar um pouco mais sobre isso. Antes de entrarmos no Cruzeiro, só alguns detalhes em relação ao Atlético, que tem um técnico, um ex-jogador, que tem iniciado sua carreira de treinador, o Roger Silva, e tem desenvolvido um bom trabalho. É bom lembrar que o Atlético se tornou uma SAF. Alguns jogadores do Atlético conhecidos no cenário nacional, alguns ex-jogadores do Cruzeiro, lateral direito Gasolina, o atacante Lincoln, que também esteve no Cruzeiro, ambos tiveram passagem na época do Ronaldo, e o Gasolina saiu agora, já na época de Pedro Lourenço. Outro que passou pelo Cruzeiro é o centroavante Wellington Torrão, vem das categorias de base do Atlético. Então o Atlético tem um bom time e vai dar trabalho. Na realidade, o Atlético busca se garantir na Série B, ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, está desenvolvendo, fez várias reformas, aumentando a capacidade do seu estádio. O Atlético briga para, primeiro, se efetivar na Série B do Campeonato Brasileiro e depois buscar a Série A. Mas agora, Bia, vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro vai de força máxima para esse jogo, Bia? Quase, viu, Rogério? O Cruzeiro vai poupar aí alguns jogadores, principalmente Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge. E olha só a provável, então, escalação do Cruzeiro para o jogo de logo mais, que deve vir com o Cássio no gol, William, João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon, Lucas Romero, Christian, Matheus Henrique, Eduardo
E ali no ataque, Dudu e Bolaci, né, Rogério? Pois é, você ouvinte do programa Tudo Azul USA, você que está na manchete, nós vamos continuar com o Papo de Bola por mais uns 5, 10 minutos, porque vamos trazer mais notícias de futebol, mas daqui a pouquinho nós vamos nos desligar da manchete, porque o nosso horário é até às 4 da tarde e você pode acompanhar, continuar acompanhando o programa no YouTube, programa Tudo Azul USA. Bom, Rogério, oi, Bia. Rogério, só lembrando que na sequência aí na Rádio Manchete tem Rádio Show com Jones Mendes. Programaço também, você pode continuar na manchete também. Bom, o técnico Fernando Diniz, interessante que o Fernando Diniz, a tendência é manter a base do time que jogou aqui nos Estados Unidos e que foi mostrado pelo técnico Fernando Diniz como provável time titular do Cruzeiro. O Cruzeiro deve fazer modificações de um jogo para o outro, porque ninguém aguenta essa intensidade do futebol brasileiro. Mal se fez uma pré-temporada, aliás, não se fez, né? A pré-temporada é quando você prepara os seus jogadores para enfrentar o ano do calendário do futebol. Isso não foi feito com o tempo adequado. Mas eu vejo que o técnico Fernando Diniz, em função dos problemas que ele teve no final do ano passado e esteve ameaçado, inclusive, de perder o cargo, ele já tem uma pressão natural. É importante para que o trabalho dele possa ser desenvolvido, ganhar. Futebol, principalmente no Brasil, a vitória é o que importa sempre. Infelizmente, não se compreende que é preciso um tempo para evoluir. E o Cruzeiro, então, dos 9 titulares que jogaram, dos 11 titulares que jogaram contra o time de São Paulo e contra o time do Atlético Mineiro, 2 nem foram para Brasília, o Matheus Pereira e também o Gabigol. Então, essas 2 posições vamos ter substitutos, como a Bia vai trazer a escalação do Cruzeiro. E também não foi para Brasília o Wallace, que sofreu aquela entrada dura do jogador Oscar no seu tornozelo. Ele jogou o último jogo do Cruzeiro, mas está sendo poupado. E Caio Jorge, que teve um problema muscular no final do ano passado, já curado, já estava treinando, tinha tudo para ser titular no amistoso contra o São Paulo, não pôde entrar porque sentiu um incômodo no tendão, mas está treinando e deve voltar contra o Betim no Campeonato Mineiro no sábado, quando será a estreia do time titular do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Então, Bia, como vai jogar o time do Cruzeiro hoje? Rogério, olha só, pois é, Cruzeiro então provavelmente vem aí com Cássio, né, no gol, William, o João Marcelo, Fabrício, Bruno, Marlon, Lucas Romero, Christian, Matheus Henrique, Eduardo, Dudu e Bolaci, Rogério. Pois é, provavelmente os substitutos de Matheus Pereira e o Gabigol serão o jogador Bolaci, que deve entrar, o Eduardo deve ser deslocado para a posição do Matheus Pereira. Vamos acompanhar e Dudu, escalado, já vai jogar com certeza e daqui a pouco nós vamos ver esse time do Cruzeiro em campo. Bia, e temos hoje também no Mineirão o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro, enfrentando o nosso Pantera, Democrata de Governador Valadares, aonde podemos assistir esse jogo, os atleticanos, o horário e a provável escalação do time do Atlético, Bia. Rogério, olha só, mas antes, voltando aí ao Cruzeiro, olha só, porque há 16 segundos o Cruzeiro postou aqui a escalação do time que vai jogar agora, viu, Rogério? Olha só, acho que a mudança foi no Marquinhos, viu, Rogério? A gente tinha colocado, Marquinhos, vou falar tudo e você vai lembrar no lugar de quem? Ok. Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo, Dudu, Marquinhos
e Bolassi, viu, Rogério? Pois é, então Bolassi e Marquinhos são os substitutos de Matheus Pereira e Gabigol. Bia, atenta, isso que é uma jornalista atenta às notícias e essa escalação oficial do Cruzeiro. Então, Bia, vamos para Atlético e Democrata de Governador Valadares. Vamos sim, Rogério. Atlético Mineiro e Democrata aqui de Governador Valadares entram em campo nesta quarta-feira, também às 7 horas da noite, horário aqui no Brasil, 5 horas, horário aí nos Estados Unidos, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. E ainda com o elenco principal em pré-temporada nos Estados Unidos, o Atlético volta a utilizar uma formação alternativa. E na estreia, a equipe ficou no empate sem gols diante do Aimorés, em Ubá. E o Democrata vem de derrota em casa na estreia no Campeonato Mineiro. E olha só, Rogério, a provável escalação do Atlético Mineiro. Pode vir com Gabriel Delfim, Kaique, Dudu, Renan, Júlio César, Paulo Vitor, Eric, David Cauã, Robert, Luiz Felipe e Loubach, Rogério. E o provável time aí do Democrata aqui de Governador Valadares. Túlio Cler, Lucas Evangelista, Lula, Antônio Júnior, Wender, Luanderson, Caetano, Luan, Marquinhos, Wallace e Juan Carlos, Rogério. Pois é, Bia Neves, o Botafogo recebeu uma proposta do Atlético Mineiro pelo volante Gregory. Como está essa negociação entre Atlético e Botafogo? Rogério, olha, após contratar o Júnior Santos, o Atlético Mineiro tem interesse em outro jogador do Botafogo. E a bola da vez é Gregory, volante titular do clube carioca na última temporada. O Galo ofereceu 4 milhões de dólares pelo jogador de 30 anos. E há uma cláusula no contrato do atleta de liberação obrigatória em caso de proposta do exterior neste valor. E foi isto que o clube mineiro levou em consideração. O Botafogo, por enquanto, viu, Rogério, não pretende negociar Gregory. Antes, o alvinegro fechou as portas para a proposta inferior do Al Rayyan do Catar, que é o novo clube de Arthur Jorge, Rogério. Pois é, mas o Atlético tem concorrente para essa contratação. Palmeiras entrando na parada. E é impressionante como está o futebol brasileiro, como está inflacionado. E o Palmeiras, com dinheiro, com dificuldade de contratar novos jogadores. Para fechar o papo de bola, que vai estar postado nas nossas redes sociais, no programa Tudo Azul e USA. Aliás, Bia, nós temos a entrevista lá do Pedro Júnior, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, onde ele explica a decisão da família de comprar a SAF. É uma entrevista sensacional. Entre lá, acione o sininho, você ajuda na divulgação pelo YouTube do nosso programa. E para fechar, vamos falar de Flamengo, porque o Flamengo contratou o Juninho numa disputa com o Sevilha da Espanha. Aliás, o Juninho optou jogar no Flamengo do que no Sevilha da Espanha. Bia Neves. Rogério, o Juninho é o primeiro reforço da gestão de BAP para o Flamengo. O jogador de 28 anos chega para suprir uma lacuna no ataque após a saída de Gabigol e a ausência do lesionado Pedro. E perguntado mais de uma vez sobre a responsabilidade de substituir Gabigol, Juninho rasgou elogios ao ídolo rubro-negro, mas evitou comparações. A saída de Gabigol também deixa uma lacuna na comemoração de gol, né, Rogério? E Juninho, ele tem também ali uma comemoração característica e pela primeira vez ele falou ali o que significa. E ele citou que a comemoração é o nome dele, é do nome dele, né? E ele falou ainda, o Flamengo pode me dar o sonho que eu nunca tive, ser campeão aqui no Brasil. E ele complementou e falou que está em um clube que pode buscar isso, Rogério. Pois é, Juninho tem 28 anos, é de Pitangui, Minas Gerais, é um atacante e passou pelo Atlético Paranaense, pelo Portimonense de Portugal, GE Brasil, Grêmio Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril em Portugal, Chaves
em Portugal e Karabakh no Azerbaijão. É o Juninho, novo contratado do Flamengo, que agora está tentando Danilo, lateral direito da seleção brasileira, mas o Danilo quer jogar de zagueiro. Ele que está reincidindo o seu contrato com a Juventus e provavelmente vai jogar no Flamengo. Bia Neves, corrido, mas deu para fazer o Papo de Bola. Você, ouvinte do programa Tudo Azul USA, muito obrigado. A gente volta amanhã. Um abraço, Bia, e até amanhã. Aliás, lembrando que nós vamos ter, depois do jogo Cruzeiro e Atlético, as últimas do dia com o Papo de Bola. Eu vou estar analisando o jogo Cruzeiro e Atlético em Brasília. Um abraço, gente! Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.